Quem tiver aí com a sua Bíblia, pode abrir Marcos 11:12. O título da palavra diz assim: A figueira sem fruto. E a palavra começa assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproveitando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora eu quero que vocês pulem e vão comigo para o versículo 20, que diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se falar o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. E quando eu li essa palavra, o que mais me chamou a atenção aqui é justamente sobre o que ela fala, sobre o poder da fé. Aqui Jesus ele fala, acontece esse momento aqui, que Jesus ali usou da fé, porque você falar para um figo, você nunca mais vai crescer, ou você nunca mais vai frutificar, isso aos olhos humanos é possível? Não. Se eu falar para uma flor, você não vai crescer, ela vai continuar crescendo. Mas Jesus ali, ele era uma pessoa que era movido pela fé. E o que eu queria falar é que Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de pessoa que viveu pela fé. Jesus foi o maior exemplo de pessoa que tinha olhos de fé. Jesus, ele era o quê? Ele era humano, ele era carne, assim como nós. Por mais que ali ele fosse o Filho de Deus, ele desceu do trono de glória e veio à terra como humano. Ele tinha olhos carnais, assim como a gente tem, ele tinha um corpo carnal, assim como a gente tem, ele era humano. Só que Jesus, ele escolheu sempre ter olhos de fé. Olhos que olhavam não com aquilo que a carne via, mas olhos que olhavam através da fé. E agora eu quero fazer uma dinâmica, uma brincadeira. Calma, adolescentes, calma que a dinâmica está combinada já. A dinâmica está combinada. Eu vou chamar o Guigui aqui. E eu quero primeiro perguntar uma coisa. Quero que vocês olhem bem. Para mim e para o Guilherme. Fala pra gente o que a gente tem em comum. Ovos. Isso tá sendo de primeira. Nossa. Eu achei que ia render mais. Ovos. Eles são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus, são espertos. Altura. Altura. Gente, vocês falam outras coisas. Mas enfim. É isso, a gente tem em comum os óculos. Eu e o Guilherme, nós temos miopia. A gente, por natureza, não enxerga muito bem. A gente enxerga as coisas embaçadas. Então, eu quero agora, eu e o Gui, vir aqui mais pro meio, no corredor comigo assim, tudo bem? Agora, olhem para a obreira Bianca ali. Obreira Bianca. A obreira Bianca vai escrever algumas palavras, eu não sei quais são, tá, gente? Para vocês não falarem que eu tinha decorado as palavras. Eu não sei quais palavras ela vai escrever, mas eu e o Guilherme vamos ler aquelas palavras. Porém, a gente vai fazer isso sem óculos. Como eu disse para vocês, eu e o Guilherme, a gente tem miopia. A gente não enxerga muito bem. Mas, vamos lá, tira o óculos aí, Gui.
Ah. Até com olho pequeno. Cadê a Bianca? É pra mostrar a palavra? Pode. É, a obreira Bianca escreveu, pode mostrar para as pessoas verem. Ó, gente, a palavra. Cadê? Sai, tio. Não, pode falar. Gente, tem alguma coisa escrita? Tem uma palavra aqui, ó. Força o olho. Nada do que Não. nem o comecinho. Não, nem uma letra. Vai, Gui, você consegue. Vai. Não passa. Vai, vocês conseguem. A folha tá branca. Usa a visão mais Não, tem coisa escrita. Deixa eu mais. Escreve outra palavra. Pode dar. Não, talvez é a palavra. Tá, vou pegar o mais grosso aqui, peraí. Vamos ver se ela aumenta na letra. Agora acho que dá pra chegar. Aumenta a letra, vai dar outra mais forte. Calma aí, ela vai se escrever mais. Ó, esse aqui tá Esse tá fácil. mais. Ó. Ah, esse é muito fácil. Dá pra ler. Esse dá pra ler. Nossa. Igreja? Eu risco assim, 8 de cada. Pode dar dica? Não? Não. Pode dar dica? Não, não sem dica. Nós somos capazes. A gente consegue. A gente consegue. Então vai, outra palavra. Eita. Essa é grande. Dá um pouquinho mais Essa é certo. fácil. Dá um passo pra frente. Essa tá só pra frente. Eu já tô vendo. Não? Nossa, Nem aí. Eu acho que nem aqui eu chegaria. Vem um pouquinho mais pra frente. Nem aí. Um Né? pouquinho mais. Opa, comecei a ver um C lá no começo. Não, C, ó. Continue. Continua se aproximando. Não, é continue. Não, manda de palavra, gente. Se escreve uma palavra pequena. É. Vou mais na folha. Tipo em negrito. Não, isso assim. Bem grande. Bem grossa, assim. Bem grossa com a minha, né? Muito bom. Tá. Agora vai. Mas não tem que fazer. Nada. Então, eu risco. Vem até aqui de novo. Eu tô vendo. A folha tá branca. Vou com o meu palpite. Tá, meu último chute vai ser. Não, é chute. Chute. Coragem. Paz, coragem, não. Tá, agora vamos fazer diferente. Já que a gente não enxerga direito, vamos pôr óculos. Vamos ver se agora a gente enxerga. Aí minha mão. Mostra as mesmas palavras. Vamos lá. Aí o X. Nossa! Amor. Sério. Esse foi o que você falou que é igreja. Acho que foi o risquinho do fel. Eu acho que é. Confiança. Essa era a continue. Essa foi continue. Foi quase. E essa? Coragem. Você pode ser, você falou. Viu? Foram essas. Agora vem a questão. Por que você está fazendo isso, Verônica? Por quê? Como eu expliquei aqui, eu e o Guilherme, por natureza, a gente enxerga embaçado. Quem é míope vai entender. A gente enxerga as coisas, principalmente se o seu grau for maior. A gente enxerga tudo muito embaçado. A gente, tipo assim, teve um dia, uma situação aqui, eu tava na porta da igreja e eu olhei assim pra cima da rua, aí eu tava sem óculos, eu não usava óculos ainda nessa época. Aí eu olhei assim na rua e falei, nossa, que gatinho lindo! Nossa, que lindo, gatinho laranja. Eu comecei a chegar perto, quando eu abaixei, gente, isso aqui é uma sacola. Porque eu realmente não enxergo. Eu não enxergo mesmo. E quando eu tava pensando nessa dinâmica, eu pensei nessa dinâmica porque eu tô fazendo, né, tô tirando a carteira de motorista e na carteira de motorista quem usa óculos vem escrito lá, né, que você não pode dirigir sem óculos porque possíveis atropelamentos, possíveis
possíveis mortes, né? Então aí a gente precisa evitar e colocar o óculos. Aí, como eu falei aqui, eu e o Guilherme, por natureza, a gente não consegue enxergar direito. E por que eu quero falar isso? Por que eu fiz essa dinâmica? Porque isso trazendo para as nossas vidas. A gente, por natureza, a gente tem uma natureza o quê? Carnal. Nós somos carne. E nós, às vezes, muitas vezes, enxergamos com os olhos da carne. E como eu falei aqui, Jesus, ele tinha essa natureza. Ele era um homem em carne, ele era humano. E ele tinha essa natureza porque ele veio como humano. Só que Jesus, mesmo tendo essa natureza, Jesus decidiu enxergar com os olhos da fé. Ali, quando eu olhei para a obreira Bianca e o Guigui, a gente olhou para aquelas placas que eram o quê? Aquelas palavras eram coisas boas. Ela escreveu ali fé, amor, coragem. São coisas boas. Só que, por eu não enxergar, por eu não conseguir enxergar direito, tudo para mim ali era só um borrão. Eu não consegui enxergar, que eram palavras ali boas. Eu só consegui enxergar quando o quê? Eu coloquei o óculos. Porque eu necessito deles. Eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade de usar óculos. Eu não uso óculos porque é bonito, é legal. Eu tenho necessidade por isso. E nós temos essa natureza de enxergar com os olhos da carne. Por natureza, nós somos assim. Nós enxergamos as coisas de uma maneira que elas não são. Nós, às vezes, olhamos as coisas com maus olhos. Nós pensamos mais coisas ruins do que boas, às vezes. Porque é a nossa natureza. Só que nós, como cristãos, nós somos o quê? Os cristãos são pequeno Cristo. Nós devemos imitar a quem? A Cristo. E aqui, Cristo ele foi um grande exemplo de pessoa que teve olhos de fé. E eu quero que as pessoas venham entender que, como cristão, os nossos olhos devem ser olhos de fé. Nós devemos enxergar por esse olhar, pelo olhar da fé. Aqui nessa dinâmica, trazendo para as nossas vidas, o meu óculos, né? Ele é como o olhar da fé, que fez com que a minha visão que estava embaçada pôde ficar mais clara, eu realmente enxergar aquilo, eu ter clareza nas coisas. E eu quero falar para vocês uma história da Bíblia que aconteceu. Eu não vou ler ela, mas ela está em Mateus 14, do 22 ao 33, se vocês quiserem ler em casa. Essa é a história da Bíblia de quando Jesus, ele caminha, ele anda sobre as águas. E ali, Jesus está ali no meio das águas, ele começa a caminhar ali. E uma pergunta, é possível caminhar sobre as águas? Não, isso não é possível. Se alguém falar aqui que é possível, ela está mentindo, porque não é possível caminhar sobre as águas. Só que o que Jesus tinha de diferente? Os olhos da fé. Jesus não enxergava com o que a vista dele carnal via. Jesus enxergava com os olhos da fé. E Jesus estava caminhando ali sobre as águas, até que os discípulos viram. Eles se assustaram, até vocês veem na Bíblia que eles falam, olha, é um fantasma. Porque os discípulos, olhando ali com os olhos carnais, alguém não poderia estar andando sobre as águas. Daí Pedro, queridíssimo discípulo que a gente já conhece, fala, então, se é o Senhor mesmo, me manda ir até aí. Então ele fala, vem, e Pedro vai. Ele tem ali a coragem e ele vai. E Pedro também anda sobre as águas. Só que ali Pedro, ele começa a sentir o frio batendo na pele. E ele, meu Deus, eu estou andando sobre as águas. Só que aí Pedro ele começa a duvidar. Peraí, o homem andar sobre as águas? E ali Pedro começa a afundar. E ali Jesus estende as mãos para poder levantar Pedro. Só que a gente tem um outro lado da história. Porque nessa história não tinha só Jesus e Pedro. Tinha também os outros discípulos que estavam no barco ali também. Que nem sequer tiveram coragem de ir lá também. Pedro, por mais
que teve um momento que ele duvidou, Pedro teve a coragem de sair do barco e começar a andar. Só que no meio do caminho ele parou de olhar para Jesus. Ele começou a olhar, meu Deus, o vento está batendo, olha a água, ele parou de olhar para Jesus. Ele começou a focar ali na situação externa e olhar com os olhos carnais. E ali ele começou a afundar. E também tem o outro lado, dos discípulos que nem sequer fé tiveram em algum momento. E é isso que eu quero que vocês entendam. Jesus, ele em nenhum momento afundou. Nós temos esse lado. Jesus que tinha total fé e confiança no Pai. Essa foi a vida de Jesus. Nós tivemos Pedro, que teve fé, só que acabou duvidando no meio do caminho. E a gente tem os discípulos que não tiveram fé alguma. E ali a gente começa a ver, e eu quero focar agora em Pedro. Pedro, ele podia fazer a escolha. Pedro viu a maravilha, que foi andar sobre as águas. Só que Pedro parou de focar em Jesus. Pedro parou de olhar para o alvo que ele tinha que olhar, que era Jesus. E ele começou a olhar para a situação em volta. E isso fez com que Pedro afundasse. Pedro olhou a situação ali, parou de depositar a confiança em Deus e começou a olhar para a situação e duvidou e teve medo. Tanto que Jesus fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? Se vocês lerem na Bíblia, ele fala isso para Pedro. E toda vez que eu falo aqui, quando eu trago uma palavra, essa frase foi dita para Pedro. Mas se hoje Deus mandou essa palavra, essa frase é para você. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Às vezes existem momentos na nossa vida que a única coisa que a gente pode fazer é confiar. E é só isso. Existem momentos que a gente não pode fazer nada. A gente tem que somente confiar. E eu quero contar, uma história que aconteceu. Foi ontem comigo e com a Yasmin. A gente foi na farmácia, E ela foi comprar algumas coisas ali. E acabou que numa farmácia só tinha algumas coisas. Então ela falou, tinha mais farmácias na rua, então a gente foi até lá. Só que a gente estava em direção a uma farmácia, A gente ia atravessar a rua e ir para essa farmácia. Só que na mesma calçada, a Yasmin viu uma outra farmácia. Aí falou, vamos nessa aqui mesmo, porque tá no mesmo sentido aqui na mesma calçada. A gente chegou lá e a gente acabou puxando conversa, com, não sei se ela era farmacêutica, mas ela trabalhava ali na farmácia. E ela falou, que ela estava há muito tempo querendo ter um filho, ela estava tentando muito. E naquele dia que a gente foi lá, ela tinha acabado de fazer um teste e tinha dado negativo, o teste de gravidez. E ela falou que ela estava muito triste, ela estava muito angustiada. E ali a gente, passou a fé para ela confiar em Deus. Ela até falou, eu sou batizada, eu sou da igreja, mas ela até usou essa frase, às vezes é difícil de acreditar. Ela falou isso, porque ela já havia tentado várias vezes, vários testes, e deu negativo. Então ali a gente passou a fé para ela, falou, confia em Deus, espera nele, deposita, toda a ansiedade, tudo que você está sentindo nele. E a obreira Yasmin, eu vou até chamar ela aqui agora, a obreira Yasmin, ela contou o testemunho dela. Eu não me lembro se ela já contou esse testemunho aqui na igreja, mas eu quero chamar ela para ela contar esse testemunho que tem muito a ver com a frase que eu disse, que a única coisa que a gente pode fazer é confiar. Boa noite. Boa noite. Então, sobre a história que na hora Deus tocou, meu coração de estar falando para ela, foi algo que eu vivi na pele e que eu consegui vencer, porque muitos obreiros na época me ajudaram, a vencer, a passar por isso. Mas eu, quando comecei a namorar com o Felipe, eu não tinha sonho de ter filho, não tinha vontade de ter filho. E aí eu acabei casando, ainda não queria ter filho. Só que um dia eu fui fazer um exame e aí uma médica virou para mim e falou assim, olha, com o útero seu do jeito que ele é, você nunca vai conseguir segurar uma criança no seu útero. Você vai poder subir uma escada que você vai perder o filho, você não vai poder fazer nada. Ela falou, você não tem como ter filho.
E aí eu lembro que assim, ó, gente, eu não queria ter filho. Mas a partir daquele momento, meu coração ficou super abalado, eu fiquei super mal. E na hora veio aquele sentimento de incapacidade, eu falei, meu Deus, que mulher que eu sou, né, que eu não posso fazer isso. Isso veio assim, bateu de todas as formas, sabe, contra mim. E na época eu era ainda muito nova, né, na igreja. Eu tinha ainda um ano, nem tinha 2 anos ainda na igreja quando tudo isso aconteceu. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu lembro que eu falei assim, quer saber, então eu quero ter filho. Só que falaram pra mim que eu não podia ter. E aí eu comecei a orar, a cobreira, quando a gente tinha aqui os cultos de libertação, eu passei por um processo de libertação também, e eu orava a respeito disso, eu entreguei para Deus no altar. E foi o que eu falei para essa mulher ontem. Falei assim, por falta de não poder segurar Deus me deu 2. E eu tive, a Estela para mim foi uma bênção muito grande, porque na época eu lembro que foi bem assim, eu estava orando, pedindo para Deus, mas foi quando eu virei para o Felipe e falei assim, olha, vamos começar a planejar a ter um filho. Quando eu sentei e fui falar com ele, deu 2 meses que eu engravidei da Estela. Então foi uma coisa assim, muito de Deus, e foi o que eu falei para ela ontem, eu falei assim, a gente não sabe, eu falei, você é casada? Nova, mas a gente não sabe o porquê de não ser agora. A gente não sabe os propósitos do Senhor, né? E por isso que a gente tem que aprender a acreditar nele, na vontade dele, no tempo dele, que ele faz muito melhor e de uma forma muito melhor do que a gente acredita. Palmas para Jesus. E aqui eu chamei a obreira Yasmin porque para vocês verem que confiar em Deus dá certo. Porque às vezes muitas pessoas depositam a sua confiança, as suas ansiedades, os seus medos em outras coisas. Ou em pessoas, ou em jogos, ou em vícios, em muitas outras coisas. Elas depositam a sua vida, a sua felicidade, porque o mundo é assim. É depositar aquilo que você tem em qualquer coisa. Você baseia a sua felicidade numa pessoa, você deposita a sua confiança em algo, você deposita a sua alegria em outra pessoa. Inclusive, esses dias eu estava orientando uma colega minha que estudou junto comigo na escola, e ela estava passando por um momento, ela tem um relacionamento, e ela, assim, acabou que o namorado dela cometeu um erro muito grande, né? Acabou ficando com outras meninas e não estava com ela, e ela estava inconsolável. Sim, inconsolável. Porque isso na verdade já tinha acontecido antes, só que ela deixou passar. Porque ela falou, não quero perder ele, então eu vou segurar ele, vou segurar e vou segurar. Só que acabou acontecendo várias outras vezes e aquilo deixou ela inconsolável. E eu orientei ela, eu falei, sabe, às vezes você acaba baseando a sua felicidade em alguém, só que as pessoas erram. As pessoas não são perfeitas. E ele errou. E agora a sua felicidade foi embora. Porque ela usou esse termo. Ela falou, gente, eu não sou mais feliz. Por conta de uma pessoa. E eu orientei ela, eu falei, você tem que depositar a sua alegria, a sua felicidade em Deus. Eu falei para ela, o meu único conselho é esse. Deposita a sua confiança, a sua felicidade, a sua alegria em Deus. Porque eu falei pra ela, eu não vou ser amiga que vai, vamos beber pra esquecer. Vamos fumar, vamos fazer uma tatuagem. Não, eu falei, eu não vou ser essa amiga. Eu não vou fazer isso. Eu vou ser amiga que vai te dar um simples conselho. Depositar sua alegria, sua confiança, sua felicidade em Deus. Porque eu falei pra ela, ele é o único que não vai te decepcionar. Pode ter certeza. É o único. Porque as pessoas erram. Porque as pessoas são humanas, carnais. Então que a gente venha aprender isso. Que a gente venha ter a confiança em Deus. E eu até no começo do culto pesquisei, né, junto com a Bruna Bianca, a gente pesquisou o que significa, né, confiança. A confiança é a capacidade de acreditar. Então, que a gente deposite toda a nossa capacidade de acreditar em Deus.
que a gente venha a ter os olhos de fé. Que a gente não venha ser como Pedro, que começa, mas depois duvida. E que a gente não venha ser como os discípulos, que nem sequer começam. Que estão ali à mercê de qualquer situação. E a nossa vida ela é repleta de dificuldades, de momentos tristes, de medo, de angústia. E confiar em Deus não quer dizer que você não vai ter esses sentimentos, porque você vai. Mas confiar em Deus é saber que Deus tornará o seu sofrimento em testemunho. E não só isso, a gente também tem a vida da nossa pastora Ana, que todos vocês sabem, ela já contou o testemunho dela, que ela teve câncer nos piores estágios que pode ter, que o médico atestou para ela um tempo de vida, que ela iria morrer. Porque quem recebe um diagnóstico de câncer gravíssimo é como um atestado de morte. Você daqui tanto tempo vai morrer. E ela recebeu isso. E como eu falei, a única coisa que ela podia fazer é confiar. E pastor, uma pergunta, faz quantos anos isso que o médico te falou? 7 anos. 7 anos. Fazem 7 anos que o médico atestou ela com um atestado de morte e ela está aqui, viva. Então que a gente venha a trazer isso para as nossas vidas. E que a gente venha deixar tudo que é contrário da confiança para trás. O que é o contrário da confiança? É a ansiedade, é a incerteza, é o medo. Deixa tudo isso para trás. Ali quando Pedro estava andando sobre as águas, ali era algo, aos olhos humanos, impossível. Só que no momento que Pedro andou, ele estava olhando para o impossível? Não. Enquanto ele começou a andar, ele estava olhando para Jesus. E é isso. Nós, como cristãos, a nossa vida deve ser essa. Caminhar olhando para Cristo, olhando para o alvo. Jesus foi aquele que abriu um caminho. E nós somos a continuidade dele. Naquela época existiam ali os 12 discípulos, só que Jesus não fez só 12 discípulos. Tinham muitas outras pessoas que Jesus ali não escolheu para caminhar do lado, mas que eles saíssem e fossem por aí para anunciar. E nós somos também os discípulos que foram os escolhidos. Na Bíblia existe até um termo, eu até quero um dia fazer uma pregação e falar mais especificamente sobre isso, que fala sobre as atalaias do Senhor. Não sei se vocês já ouviram isso, mas na Bíblia às vezes usa esse termo, ali mais no Antigo Testamento. Fala sobre as atalaias do Senhor, das pessoas que eram enviadas em nome de Deus para falar o que Deus queria. E que a gente sejam essas pessoas. As pessoas que vão ali seguir o caminho que Cristo trilhou e levar a mensagem dele. Eu estou aqui como uma pessoa que está passando a fé, está passando a palavra, mas todos nós aqui, não é só eu, não é somente as pastoras e os obreiros que pregam, todos nós aqui temos essa missão de continuar o caminho que Cristo trilhou, porque Ele abriu o caminho, Ele começou, mas isso nunca terminou, porque nós somos a continuidade disso. Então que a gente venha receber dessa palavra, receber disso, que a gente possa vir nessa fé. E eu quero finalizar aqui dando só um conselho para a igreja, né? Eu já dei vários. Mas o conselho que resume tudo isso é o único conselho. Confia, espera e descansa em Deus.